E aí, bora falar sobre? Oi, gente, bem-vindos ao programa Bora Falar Sobre. Hoje com um pouco de metalinguagem e ótimos convidados. Bora começar o programa? Eu sou a Natália Martins e convido você a entender melhor sobre podcast nerd. Para isso, conto hoje com a presença de Felipe Vinha, que é jornalista e roteirista. Oi, pessoal, tudo bem? Thaís de Paula, que é jornalista também e especialista em marketing de conteúdo. Oi, gente, tudo bem? Rodney Rosa, que é fotógrafo e também editor de podcasts. Olá, boa noite, tarde, dia. E também com Ira Croft, que vai participar do nosso papo e é produtora de podcasts, conteúdos e eventos. Ela vai falar um pouco com a gente daqui a pouco. Nesse primeiro bate-papo, vamos conversar sobre o que é um podcast e como ele se direciona a públicos específicos. No caso de hoje, o público nerd. Antes de tudo, podcast é uma forma de transmissão de arquivos multimídia na internet criados pelos próprios usuários. Quero saber o que é ser nerd. Vai lá, Vinha, você primeiro. Bom, hoje essa palavra aí tá muito difundida, né? Tudo é nerd, todo mundo é nerd, porque ser nerd hoje é ser legal, né? Na medida do possível. O nerd hoje ele tá muito ligado com a cultura pop, o entretenimento. Ser nerd é basicamente estar na moda no sentido do cinema, no sentido das séries de TV, no sentido dos livros, no sentido das revistas, gibizinhos, entendeu? O nerd antigamente era um tipo de pessoa mais reclusa, mais própria dela, né? E hoje em dia, basicamente qualquer um pode ser nerd, né? Qualquer um é nerd. Se você gosta de alguma coisa, você já pode se considerar um nerd, não tem problema, né, sobre isso. Você assiste Game of Thrones, se você assiste desenhos japoneses, se você assiste... Sinceramente, até se você assiste futebol, você é um nerd de futebol, sabe? Se você não perde uma partida, você é uma pessoa fanática por aquilo e você é um consumidor ávido daquilo, entendeu? Então também você se enquadra nessa categoria. É basicamente a pessoa que consome e quer fazer sempre parte daquilo. Entendi. E você se considera um nerd? Olha, dá pra considerar, né? Eu tô inserido hoje nessa categoria, né, de pessoa ativamente consumidora de um determinado mercado. Gosto de coisas, né, específicas, de quadrinhos, de filmes e tal, filmes de ação, filmes de ficção. Então, assim, dá pra ser chamado de nerd hoje em dia, sim. Aí, a partir daí você tem, né, uma série de categorias, subcategorias, extensões da palavra, aí já é um outro assunto que não vai caber aqui direito. Pois é, hoje a gente vai manter mais curto. Thaís, a sua opinião sobre o que é ser nerd? Bom, para mim, o que mudou bastante, assim, desse conceito de nerd, que era aquele cara recluso, né, como já foi mencionado, é que eu vejo que tem nerd que tem vários gostos, assim. Eu tenho essa visão que antes tinha um nerd que era só do quadrinho, o nerd que era só do videogame, mas agora tem um nerd que gosta do quadrinho, do cinema, tem um nerd da música, tem um nerd do esporte, tem aquele que gosta de ler revista, livro, enfim. Eu acho que tem mais essa amplitude de gostos, assim. Então, realmente está mais relacionado à cultura pop mesmo, só que com essa mescla de vários gostos. Rodney, sua opinião, por favor. A minha opinião é ao contrário da Thaís, na verdade, porque o nicho era um só, nerd era um só. Era o cara que gostava de quadrinho, RPG, videogame. Hoje tem uma separação de, como o Vinha falou, o cara que gosta de futebol é nerd, mas ele não precisa gostar das outras coisas. Mas na época não era fora do comum você gostar de quadrinho, ser um cara muito viciado em videogame e jogar RPG, essas coisas, sabe? Então o cara, se ele lia quadrinho, ele era automaticamente o cara que também jogava videogame, que entendia de computador e que, sabe, era aquela bolha dele, sabe? E hoje em dia o cara pode ser um nerd de futebol, ser um nerd de, sei lá, planta. Mas ele é daquele nicho, ele não necessariamente gosta dos outros, não necessariamente gosta de quadrinho, não necessariamente gosta de computador. A conotação de nerd mudou muito com o tempo, sobre como tinha esse negócio de confundir o nerd com o CDF, que são coisas totalmente distintas, e muita gente ainda vê como se fosse uma coisa hoje em dia, que é um preconceito e não existe isso. Mas felizmente a gente meio que dominou o mundo aí, né? Vinha, tenho uma pergunta para te fazer. Como você, jornalista, enxerga a popularização dos podcasts no Brasil? E qual a sua opinião sobre isso, sobre os podcasts terem crescido tanto e ainda estar crescendo? Eu acho muito bom, porque é uma forma mais da pessoa criar conteúdo, né? Eu não vou dizer que criar podcast é mais fácil, porque não é, mas, assim,
você tem algumas coisas mais acessíveis. Você pode simplesmente sentar numa roda de amigos e gravar com o seu celular. Você pode, sabe, gravar de diversas formas em diversos ambientes e criar o assunto que você quiser. Então, é uma forma ainda mais acessível de criar conteúdo hoje. E hoje a gente tem muita facilidade para publicar um podcast também. A gente tem até site que você entra e salva o seu podcast lá e o site manda automaticamente para Spotify, para Apple, não sei o quê. E até um ano, 2 anos atrás não tinha isso, né? Então, as coisas facilitaram bastante justamente por causa disso. Por isso que eu acho que cresceu bastante. Então, quando você diz que muitas coisas facilitaram na ascensão dos podcasts, você diria que as tecnologias vieram a favor, no caso? Sim, porque, né, antes do celular você tinha que ter o quê para gravar? Você tinha que ter um microfone, um toca-fita ou, sei lá, qualquer equipamento parecido, né? E aí a gente tem o celular, e beleza, aí você tem o celular, e vai hospedar onde? Aí surgiram os serviços de hospedagem exclusivos para podcast. Antigamente você tinha que comprar um servidor para mandar os arquivos do podcast para esse servidor, para o servidor ler e você botar um play. Era uma lástima, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia facilitou demais, entrou muita coisa nova aí recentemente, até bem recentemente, mas com certeza, principalmente como é que se fala? O aumento do alcance do celular, né? Como aparelho multimídia, acho que foi o que mais ajudou. Ajudou também a área de vídeo, né? Hoje em dia também qualquer celular filma, você pode filmar fácil também, mas aí também tem o lance, entra o detalhe de que nem todo mundo gosta de ser filmado, né? Então a pessoa usa só a voz, olha que beleza. Não precisa aparecer na câmera, você pode gravar só a sua voz e publicar na internet. Pois é, e o que é muito interessante também é ver os dados da Associação Brasileira de Podcast, que fazem uma comparação. Por exemplo, se você pegar uma pesquisa de 10 anos atrás, em que as pessoas respondiam que geralmente ouviam podcast no computador, hoje em dia a maioria dessas pessoas ouve no celular, o que é, assim, ajuda bastante. Então essa praticidade, vocês acham que essa praticidade veio a favor de vocês, ouvintes de podcast, por exemplo, Rod, você que costuma escutar podcasts, você acha que ele estar ali perto de você é algo que faz a diferença? Como você se sente em relação a isso? Literalmente mudou minha rotina de vida. Se você parar pra pensar que eu ouço podcast há mais de 10 anos. Então, quando eu ouvia, eu tinha que sentar. O que eu fazia era sentar no computador, na frente do computador, ligar o computador, entrava no Nerdcast da vida, na época, e dava play lá no site, nem baixava. Sabe? Porque a internet era discada na minha casa. Então, ou eu baixava, porque a internet era discada e o play era muito ruim. Provavelmente eu baixava. Mas era isso, então eu estava no computador e eu via, eu não tinha outra escolha. Hoje em dia eu baixo no celular, que a gente sai de casa em 20 segundos, eu baixo um podcast inteiro, ou deixo já salvo vários no Google Podcast, no Spotify, que seja onde for. Saio de casa e vou ouvindo na rua. Então, antigamente, quando eu ia pra rua, eu ouvia um CD de música que eu levava pra rua num Discman. Depois de um tempo, você não precisava mais ouvir um CD inteiro, você podia gravar CD de MP3. Depois de um tempo, celular. Aí você pode ouvir o que você quiser, sabe? Então eu baixava podcast no computador, passava pro celular por cabo, e eu saía na rua ouvindo ainda. E ainda assim não podia botar muita coisa, porque, né, o celular antigamente também não era maravilhoso. É engraçado, porque você parava um dia seu da sua vida, igual ver um filme, eu parava 2 horas em frente do computador e ficava ouvindo um podcast. Não fazia mais nada, sabe? Comia, bebia alguma coisa. Hoje em dia, enquanto eu estou fazendo outras coisas, eu estou ouvindo podcast. Tem gente que vai dirigindo o trabalho ouvindo podcast. Né? Na rua, tá no meu celular, eu estou ouvindo, posso ver a hora que eu quiser. Enquanto eu estou jogando videogame, eu estou ouvindo podcast. Literalmente mudou a dinâmica de vida, tanto minha como de qualquer pessoa que ouve podcast. Thaís, queria saber a sua opinião em relação a incluir o podcast no dia a dia. Como você ouve o podcast? Onde você ouve? Se é fácil para você ter acesso a isso, assim como está sendo para todo mundo? E de que maneira você acredita que o podcast faz a diferença no seu dia a dia? Bom, eu escuto podcast no celular ou no computador enquanto eu estou trabalhando. O podcast é um formato muito importante para mim porque ele está relacionado à administração do tempo. Eu posso ouvir quando eu quero e o que eu quero, na hora que eu preferir. Eu gosto bastante de escutar os podcasts do Estadão, né, para ouvir notícias. Isso é bom porque eu não consigo, muitas vezes, ouvir o rádio na hora que eu desejar. Então, o podcast, para mim, tá aí para isso. Além dos temas nerds também, né, que são super importantes. É interessante você mencionar essa questão do rádio, Thaís, porque há essas comparações, né, do rádio tradicional com os podcasts, que são muito mais acessíveis por estarem na internet. Eu queria saber de vocês todos se vocês acreditam que ouvir podcast pode ser um caminho para o consumo do rádio tradicional, ainda que o rádio tradicional
seja totalmente diferente em questão de plataforma, em questão de mídia, e aí a gente traz esse tema da convergência delas, se vocês acreditam que um pode levar ao outro, ou se no futuro tudo vai migrar para o podcast, as pessoas vão todas migrar para o podcast e o rádio tradicional vai perder totalmente o valor ou não? Eu acho que é diferente, assim. O rádio pode continuar sobrevivendo com o podcast, mas eu acho que ainda falta o imediatismo, a não ser que você faça uma transmissão ao vivo, aí já não é exatamente um podcast, é um streaming, né? Porque o rádio tem muito daquele formato tradicional da informação chegar na hora da pessoa, né? A galera até brinca que o rádio é o meio de comunicação mais rápido que tem para notícia hoje, porque o cara tá lá falando ao vivo, direto no link, e ele simplesmente fala a notícia. Não precisa passar pela TV, pela bancada do jornal, não precisa digitar a notícia para publicar na internet, muito menos gravar um vídeo. Então, eu não acho que esse seja um caminho, mas pode ser um meio termo. Um programa de rádio gravado pode, com certeza, virar um podcast para a internet. Não tem qualquer impedimento. Mas como completo substituto, acho que não. Acho que tem outras formas. Ira, eu queria que você contasse um pouco sobre o Mundo Freak Confidencial e como você começou a se envolver nisso, como você começou a entrar nesse mundo do podcast. Então eu consumia muito blog quando eu ia em Lan House. Aí eu também curtia música, até que um dia eu achei podcast e comecei a ouvir podcast. E aí logo, como o grupo era muito pequeno e eu era muito envolvida com blog, eu fui convidada a gravar e comecei a gravar. Nos 2 primeiros anos eu só gravava podcast. A partir do terceiro, aí eu comecei a editar, porque eu gostei de editar o podcast, eu gostei de fazer podcast, então eu queria além de só falar, e comecei a editar, estudar a edição de áudio, edição de imagem, de textos, para eu trabalhar com isso. Isso depois, no terceiro ano. A partir do 4º ano, eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, então eu fiquei muito mais ativa em planejamento e comunicação digital. Como eu já produzia podcast porque eu gosto, eu comecei a ver ali uma oportunidade profissional, mas em termos de criatividade, eu acho que o podcast, além de me fazer bem, ele pode fazer bem para outras pessoas também. Thaís, você comentou sobre ter tempo para ouvir rádio, programas diferentes. Como é a sua relação com o rádio e com o podcast? Quais são as diferenças? O rádio, ele é muito importante na minha família, porque o meu pai, ele é radialista. Então, a gente sempre teve o hábito de escutar rádio em casa. E o podcast, para mim, foi só um complemento, um outro formato, assim, para eu consumir áudio. Tem muito essa necessidade de consumir áudio, tanto música quanto informação, né? Eu gosto de ouvir pessoas conversando, eu tenho a sensação que eu tô entre uma roda de amigos, enfim. Por isso, para mim, é tão importante o podcast e o rádio também. Tanto que eu recentemente comprei um rádio e fazia muito tempo que eu não tinha um aparelho desses em casa. Nossa, caramba, que legal ouvir isso sobre a sua família. Seu pai ser radialista, super legal, porque você tem essa conexão com o rádio, mas você também ouve bastante podcast, né? Inclusive, poderia falar pra gente quais podcasts você costuma ouvir e por quê? E conta pra gente também um pouco o que você pensa sobre o nerd dentro dos podcasts. Se é algo que você acha que vai crescer mais? Ou se é algo que alguma hora não vai ter mais pra onde ir? Qual a sua opinião sobre isso? Eu escuto vários podcasts, mas os principais são o Mundo Freak, Podcast, tem República do Meio. Então, aí já dá pra ver que eu gosto de coisas meio darks, assim, histórias de terror e afins, sobrenatural. Tem o Escriba Café também, que eu gosto bastante do formato, aquele trabalho que ele tem com as sonoridades. Eu escutava bastante o Cidade Gamer, né, que eles deram um tempo, então aí com outro formato mais simples. Tem o do Estadão também, que nada mais é do que trechos da programação. A presença do nerd no podcast é fundamental, né? Mesmo que já tenha aquele estereótipo, né? O cara vai aprender sozinho, praticamente, né? A fazer um podcast. Tem os cursos aí, mas, enfim, muito a gente aprende por feeling mesmo, por tentativa. Ano passado, eu fiz um podcast pro meu trabalho e, enfim, foi muito de ficar correndo atrás, fazer curso, enfim. Então, o nerd é fundamental, tanto da parte técnica, quanto da criação da pauta, conteúdo, participação. Rodney, você como ouvinte, conta um pouco sobre como é a sua rotina com podcasts e o que você procura ao ouvir o podcast. O que você quer? O que te satisfaz mais? Eu consumia basicamente porque eram informações sobre coisas que eu gostava. E foi que eu comecei a consumir podcasts sobre ciência, sobre
Pô, é o Mundo Freak, né? O Andrei Rapadura, que era de cinema. Aí o Papo de Gordo, que nós vimos depois, 99 Vidas, que era sobre videogame, Braincast, SciCast, e foi indo, coisa de ciência. Naruhodo, hoje em dia tem o Papo Torto, tem o Imagina Juntas. Eu consumindo, sei lá, eu ouvia, me interessava, continuava ouvindo. E a outra pergunta com relação à minha rotina já foi mais pesada com podcast. Na época eu basicamente só consumia podcast direto o dia inteiro. Tudo que eu tava fazendo, eu tava ouvindo podcast junto. Só que isso fazia com que eu não fizesse as duas coisas bem, ou seja, eu não prestava muito atenção no podcast e não fazia o que eu tava fazendo direito também. Então, eu tô na rua, podcast. Eu vou editar foto. Para sentar no computador e editar foto, podcast. Eu vou jogar um videogame que eu não preciso ler, vou jogar um Fortnite, não preciso ficar, sabe, prestando uma história, alguma coisa, podcast, enquanto eu estou jogando. Mas é muito importante porque é o meu meio principal de informação variada. Não de às vezes informação útil, não sempre, mas história, ciência, assuntos populares, são uma fonte de informação não útil, basicamente por causa de podcast. Eu gosto bastante. E é isso, né? Eu me senti incluído num clubinho quando eu era mais novo. Era o cara que ouve podcast, quando você via alguém na rua rindo de alguma coisa, você sabia que você estava ouvindo um podcast, sabe? Hoje em dia não tem mais, é muito popularizado. Novamente, é ótimo. É bom que tem mais podcasts, mais gente consome, mais gente se sente incluída no meio, né? É muito legal você falar isso de incluir, porque a gente vê como mudou o consumo de podcast antigamente, que só certas pessoas consumiam. Por exemplo, você consome podcast há bastante tempo. E aí, conforme os anos foram passando, outras pessoas foram descobrindo que era muito fácil, era muito acessível, acredito eu, e hoje em dia consomem bastante, o que é muito legal ver essa popularização, como a gente já disse, como o Vinha já falou, da importância dessa popularização toda. Agora eu queria saber, Vinha, queria que você contasse um pouco sobre o podcast que você participa e falar pra gente se você acredita que ele tá inserido no meio nerd, como ele está inserido, como tudo isso começou. O Henshin Rio é um podcast sobre tokusatsu, pra quem não sabe, basicamente um gênero de seriados de super-heróis japoneses. E começou porque a gente queria falar sobre isso e existe pouco conteúdo sobre isso na internet brasileira, principalmente, menos ainda de podcast. Então a gente viu que tinha espaço e tendo espaço a gente aproveitou o espaço para poder falar a respeito. Hoje a gente já tá com 15 episódios, tá gravando semanalmente, publicando semanalmente, e estamos indo bem, a galera tá curtindo, quem é fã, é um gênero muito nichado, né, muito nicho mesmo, mas quem é fã tá curtindo, então a gente tá bem feliz com o resultado. Você acredita que é fácil essa caminhada, na sua opinião? Como é que tá sendo gravar? Tá tendo um retorno bom do público? Você disse que é um público bem específico mesmo. Como que tá sendo esse retorno? Não é uma caminhada fácil, né, gravar é fácil, como eu falei já, mas não é fácil, né, você tem que publicar, você tem que avisar nas redes sociais, você tem que construir a sua audiência, né? Não é só gravar e jogar na internet e esperar que as pessoas achem. Tem que divulgar, tem um trabalho de divulgação, tem um trabalho de explicar para as pessoas sobre o que se trata, né? Como eu estou fazendo aqui, por exemplo. Então nunca é fácil, né? Só é mais trabalhoso do que as pessoas imaginam, mas assim, ainda que tenha algumas ferramentas que facilitem esse processo como hoje existem. Ótimo. E agora falando sobre um pouco da interação com o público, eu quero perguntar pra você, Ira, de que maneira o público que ouve o Mundo Freak influencia na produção de conteúdo? E pra você contar um pouco pra gente sobre o próprio podcast. O Mundo Freak nós começamos muito despretensiosamente. O Andrei, ele era ouvinte de podcast e ele me conheceu como ouvinte. Eu gravava, eu já era uma mulher podcast, eu já fazia podcast, o Andrei começou a ouvir, ele virou meu fã e aí depois a gente começou a namorar. Ele tinha a ideia de criar um site com um podcast, aí ele criou o Freakzone. Era muito mais nerd, porque era o conteúdo da época, se falava muito, até que a gente começou a gostar tanto de fazer coisas sobre mistérios e terror, porque todos nós somos fãs disso, e acabou caminhando, se tornando o Mundo Freak Confidencial, com programas do Aconteceu Comigo, programas de discussões, às vezes uns programas mais leves, mas um conteúdo geek ligado ao terror, mistérios, casos insólitos e magia. A gente só escolheu esse segmento lá no início porque os nerds começaram a ter esse conteúdo na internet, porque pelo fácil acesso, sabe? Para quem tinha o privilégio de ter um acesso fácil à tecnologia, porque ela também era cara e era difícil. Bom, gente, agradeço demais a participação de todos aqui, Felipe, Thaís, Rodney e Ira. Foi muito legal ter vocês aqui no nosso primeiro podcast. Espero que o nosso papo tenha sido esclarecedor para vocês. E caso vocês queiram, é só acessar
a internet e pesquisar o podcast do Felipe, que é o Henshin Rio, ou também pesquisar o Mundo Freak Confidencial com a Ira e ouvir um pouquinho a voz dela e entender um pouco mais sobre como funciona esse mundo do podcast, principalmente para o público nerd. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Eu que agradeço o convite aí e até a próxima. De nada. De nada, valeu. Chegou ao fim nosso programa, mas ó, fica ligado, daqui a pouco tem outro bate-papo. E aí, bora falar sobre?